Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a primeira parte do passo a passo desse coelho que eu criei especialmente para Páscoa. Então aí na imagem vocês estão vendo a ideia, né? Que é essa cauda de chocolate na cabeça do coelho, porque eu pretendo fazer a cabeça do coelho inspirada em cupcake, então vai ter algumas decorações, né? Alguns confeitos aí de amigurumi. Posteriormente, né? Por enquanto eu estou mostrando a ideia, né? Que é para vocês terem uma noção de como vai ficar o resultado. E para fazer esse coelho, eu usei como base a receita de coelho que a gente já tem aqui no canal. A única diferença é que além dos confeitos, eu vou fazer ele sentado, então o corpinho ele é mais achatadinho, né? Com as perninhas para frente. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like no vídeo. E me acompanha. Nesse vídeo a gente vai fazer a parte 1. E no próximo vídeo, na quarta-feira que vem, eu vou postar a parte 2. Onde eu vou mostrar a costura, né? A finalização da peça. Então, bora pro vídeo. Eu escolhi usar a cor 3201 do fio amigurumi da Círculo. Mas você pode usar o fio da sua preferência. Eu gostei desse porque é um tom de rosinha diferente do comum. E aqui a gente vai começar pela cabeça. E começamos com 6 pontos no anel mágico. Na verdade, essa receita eu aproveitei várias partes daquele coelhinho tradicional que eu já tenho aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E essa receita é uma adaptação daquela e depois vai ter alguns ornamentos, porque eu quero que esse coelho seja bem especial. E na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto, e ao final da carreira a gente vai ficar com 12 pontos. Terminando a segunda carreira, a gente dá mais uma puxada ali no fio do início do anel mágico para fechar ainda mais o anel mágico. E agora a gente vai para a terceira carreira. Nessa terceira carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento e repetir essa sequência 6 vezes. E ao final da carreira a gente vai ter 18 pontos. E agora a gente vai fazer a quarta carreira. E na quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Repetir a sequência 6 vezes. Ops! E ao final da carreira ficar com 24 pontos. Então, vamos até o final da carreira. Eu vou dar umas aceleradas no vídeo, porque essas partes vocês já entenderam. Se vocês não entenderem, deixem aí nos comentários se ficou muito ruim essas partes aceleradas, tá? Quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, faço o primeiro ponto baixo, coloco o marcador, segundo, terceiro e faço o aumento. E repito essa sequência 6 vezes, né, até o final da carreira. E ao final da carreira eu vou ficar com 30 pontos. Eu tinha perdido a conta, mas são 30 pontos. E aí faço a volta inteira. Agora a gente vai fazer a sexta carreira. Na sexta carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos, um aumento, repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira ficar com 36 pontos. Então eu fiz o primeiro, coloquei marcador, segundo, terceiro, quarto e aí faço o aumento. Repito essa sequência até o final da carreira. E faço a volta inteira, então. Voltei agora com a sétima carreira. Nessa carreira a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Repetir a sequência 6 vezes, ao final ficar com 42 pontos. Não tem segredo. E reparem aí num detalhe, né? Esse novelo aí, eu não consegui tirar o fio do meio do novelo, então eu tive que enrolar ele desse jeito e vejam como que não ficou nada prático, né? Agora vamos fazer a oitava carreira. Na oitava carreira a gente vai fazer
42 pontos, repetindo os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição. Então, essa carreira não tem segredo, é aquela carreira que a gente não precisa ficar contando os pontos, né? Faço a volta inteira. E aí, eu vou fazer mais voltas, tá? Da nona carreira até a 11ª, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, tá? 42 pontos em cada carreira. E na 12ª carreira, eu vou voltar a fazer os aumentos. Então, eu faço 6 pontos e um aumento, e repito 6 vezes. E ao final da carreira, eu vou ter 48 pontos. Então, fiz ali 6 pontos e um aumento. Se estiver muito rápido, tem também a opção de desacelerar o vídeo, tá, gente? Já expliquei para vocês em outros vídeos, se quiserem eu explico de novo. 13ª carreira, a gente vai fazer repetições de pontos sem aumento nem diminuição e ao final da carreira ficar com 48 pontos. Faço a volta inteira, então. Volto agora fazendo a 14ª carreira, onde a gente vai começar a fazer diminuições, né? Faço 6 pontos e uma diminuição, repito 6 vezes, e ao final da carreira eu vou ficar com 42 pontos. Então, eu faço aquela diminuição, que eu pego as duas alças de fora, né, e puxo. Faço a volta inteira. 15ª carreira, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes, e ao final da carreira a gente vai ter 36 pontos. Agora a gente vai para a próxima carreira, que é a carreira de número 16, onde a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir essa sequência 6 vezes, e ao final da carreira a gente vai ficar com 30 pontos. Então, essa receita da cabeça é igualzinha à receita da cabeça do coelhinho, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que eu fiz com o Amigurumi Soft. Então, eu faço a volta inteira. 17ª carreira, eu faço 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro ponto, segundo, e antes do terceiro eu já coloco o marcador aí, senão eu vou me perder. Faço a diminuição, repito a sequência e até o final da carreira. E agora, vou aproveitar para colocar os olhos, né? É sempre bom colocar antes de deixar a peça muito fechada. Eu usei os olhos tamanho 8, com trava de segurança. São os olhinhos pretos. E eu coloquei entre a 11ª carreira e 12ª. Contei lá do topo da cabeça 11 carreiras e coloquei o olhinho, tá? Deixei um espaço de 8 pontos de distância entre um olho e o outro. Posicionei, vi que ficou legal ali e agora é hora de travar os olhinhos. Eu gosto muito de usar esse tipo de olhinho, mas se essa peça for uma peça que você for fazer para uma criança muito pequena, é melhor não usar esse tipo de olhinho porque pode se soltar. Agora vamos para a carreira 18, onde a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira a gente vai ficar com 18 pontos. Então, essa carreira aí já é a penúltima carreira. Já começa a ficar um pouquinho difícil fazer as diminuições, né? Faz a volta inteira.
E agora, a carreira 19, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição, e seguir essa sequência de um ponto e uma diminuição 6 vezes, e ao final a gente vai ter 12 pontos. E ao terminar a cabeça, a gente pode deixar aí uns 40 centímetros de fio, eu deixo até mais, né? E corto o fio e puxo a alça para não desfiar. Tenho pavor, né, só de pensar que pode desfiar o crochê e eu perder o trabalho que eu fiz. E agora a gente vai fazer as orelhas. As orelhas também são iguaizinhas às orelhas daquele coelho que eu fiz anteriormente. Então, primeira carreira a gente vai fazer 6 pontos no anel mágico. Fecho o anel mágico, puxando o fio do início, mas não muito forte, né? Para não deixar muito difícil fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. E ao final da carreira, a gente vai ter 12 pontos. Termino de fazer a segunda carreira. E na terceira carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. E repetir essa sequência 6 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ter 18 pontos. Faço a volta inteira, então. E vamos para a quarta carreira, onde a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Repetir a sequência 6 vezes, né? E ao final da carreira, a gente vai ficar com 24 pontos. E agora, na quinta carreira, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição, só fazer ponto sobre ponto e continuar com os 24 pontos. Na verdade, vão ser várias carreiras de repetições de pontos, tá? Então, da quinta carreira até a nona carreira, né? Então, faz mais as 6, 7, 8 e 9 carreiras com repetições de pontos, cada carreira com a mesma quantidade de pontos. 10ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, repete 6 vezes e ao final da carreira a gente vai ter 18 pontos. E agora vamos para a 11ª carreira. Da 11ª até a 13ª carreira, a gente só vai repetir os pontos da carreira anterior. Então, todas as carreiras vão ficar com 18 pontos, tá? Só ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Faço as voltas todas. E na 14ª carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Repetir essa sequência de um ponto e uma diminuição 6 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ter 12 pontos. Não é muito fácil fazer essas diminuições, né? Quando vai chegando no final. E agora, termino de fazer essa volta. As próximas carreiras, da 15ª até a 17ª, vamos ter repetições de pontos, 12 carreiras, 12 pontos em cada carreira, tá? Então, terminei as 17 carreiras. Ficou assim a orelha, faço a outra receita igualzinha para ter as 2 orelhas. Agora a gente vai fazer o corpinho. Esse corpinho é diferente do corpinho daquele primeiro coelho, tá? Então, a primeira carreira a gente vai fazer 8 pontos no anel mágico. E por que ele é tão diferente? Porque é um coelhinho sentado. Aquele outro coelhinho que eu fiz era um coelho que ficava só de pezinho, né? Resolvi fazer esse diferente, fazer sentadinho. E
no mesmo estilo daquele primeiro coelho, né? Pra fazer um conjuntinho aí, pra fazer uma família de coelhos. Segunda carreira, a gente vai fazer 8 aumentos. Lembrando que o aumento são os 2 pontos dentro de cada ponto. Mas a essa altura vocês já sabem disso, né? Ao final da carreira eu vou ter 16 pontos. Então, eu conto aí a quantidade de pontos que eu fiz para ver se eu acertei, tá? Porque às vezes você não confere a quantidade de pontos em cada carreira e depois lá na frente você descobre que você tinha errado e tem que desmanchar um monte. Terceira carreira eu vou fazer 1 ponto e 1 aumento. Repito essa sequência 8 vezes e ao final da carreira eu vou ter 24 pontos. Então, termino lá. Puxo ali o fio do início, né? Deixo ele bem tensionadinho para ficar bem fechadinha a abertura. E na quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos e 1 aumento. Repetir a sequência 6 vezes, tá, gente? 6 vezes. E ao final da carreira eu vou ter 30 pontos. Repara que a gente estava trabalhando até agora na base 8. E agora a gente vai trabalhar com múltiplos de 6, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que a base fique bem achatadinha, para o coelho ficar sentadinho, bonitinho. Então, completo aí a volta inteira. E a próxima carreira, que é a quinta carreira, a gente vai fazer 4 pontos e 1 aumento, seguir essa sequência 6 vezes, né? Repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira a gente vai ter 36 pontos. Então, faço a volta inteira. Na sexta carreira, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior. Então, sem aumento nem diminuição, a gente vai continuar com 36 pontos. E na sétima carreira também, a gente vai continuar com os 36 pontos, tá? Agora, a gente vai para a oitava carreira. Eu não mostrei a sétima carreira aí, mas vocês entendem que é uma carreira de repetições de pontos. Oitava carreira, a gente vai fazer 4 pontos e 1 diminuição e repetir a sequência 6 vezes, tá? E ao final da carreira, a gente vai ficar com 30 pontos. Então, reparem que aí a gente já está fazendo as diminuições na base 6, tá? Esses aumentos e as diminuições, usando múltiplos de 6, eles vão dar um formato mais arredondado para a peça, tá? Faço a volta inteira. E agora, vamos para a carreira de número 9, onde a gente vai fazer pontos sobre pontos sem aumento nem diminuição e continuar com 30 pontos da carreira anterior. Faço a volta inteira. E agora a gente vai para a carreira de número 10. De novo, a gente vai seguir os 30 pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição. Na 11ª carreira, a gente vai fazer o seguinte: 13 pontos e 1 diminuição, certo? E depois, mais 13 pontos e 1 diminuição. Então, vão ter 2 diminuições, uma no meio da carreira e outra no final da carreira. Isso significa que a gente vai ficar com 28 pontos ao final da carreira. Gente, sério, passou uma moto aqui fazendo barulho, mas eu não vou poder ficar pausando a cada barulho que tiver. Inclusive, sei que meu microfone não é dos melhores, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, não é verdade? Então, eu acho que isso não é tão importante, né? Esses ruídos vocês conseguem tolerar. Vocês se concentrem, então, nas receitas que eu tô trazendo para vocês, né? Que aí vocês não vão nem perceber o ruído do microfone. Então, na 12ª carreira, é o seguinte: a gente vai fazer 12 pontos e 1 diminuição, depois mais 12 pontos e 1 diminuição, tá? Quase igual a gente fez na carreira anterior. E ao final dessa
carreira, a gente vai ter 26 pontos. Reparem que a mão já começa a dar umas escapadas aí, né? A agulha já começa a dar uma escapada. É sinal que a artesã já está cansada, é hora de fazer uma pausa para descansar. Mas a gente está quase acabando, tá? Então, vamos continuar aí. Faço ali o final da carreira, até o final da carreira, né? Da forma como eu tinha dito. E vamos para a 13ª carreira, onde a gente vai fazer 11 pontos, uma diminuição, depois mais 11 pontos e uma diminuição. De novo, uma carreira com 2 diminuições, uma no meio da carreira e outra no final da carreira. E ao final da carreira a gente vai ter 24 pontos. E adivinhem, é um número que dá para dividir por 6. Então, é por isso que eu fiz essas diminuições desse jeito, para chegar de novo no número, para dividir por 6 e poder voltar para a base 6. É legal que você entenda essas coisas e aos poucos você começa a entender para poder fazer suas próprias receitas, criar suas próprias receitas do zero, né? Então é legal você entender esses aumentos e diminuições. 14ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira a gente vai ter 18 pontos. Faço a volta inteira, então. Agora a gente vai fazer a 15ª diminuição, onde a gente vai fazer um ponto e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes e ao final a gente vai ter 12 pontos. Então a gente chegou no final do corpinho. E é interessante que a gente acabou com 12 pontos, tanto na cabeça como no corpinho, tá? Então eu sigo essa sequência até o final da carreira. E como essa é a última carreira do corpinho, depois que terminar, eu vou poder cortar o fio. Não preciso deixar tanta folga de fio, porque a gente vai usar o fio da cabeça para costurar a cabeça no corpinho, tá? Então, pode cortar com menos folga de fio, tá? Corta o fio, puxa a alça para não desfiar e reserva o corpinho para depois. Agora, a gente vai fazer os braços. E os braços são super simples, bem simples mesmo. Primeira carreira, a gente vai fazer 6 pontos no anel mágico. Não tem segredo, né? Vou dar uma boa acelerada aqui no vídeo, porque vocês já viram eu fazer isso anteriormente, né? Esses 6 pontos no anel mágico. Fecha o anel mágico. Segunda carreira, a gente vai fazer 1 ponto e 1 aumento. E a gente vai repetir essa sequência 3 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ter 9 pontos. E aí, a próxima carreira é a 3ª carreira, onde a gente vai seguir os pontos da carreira anterior. A gente vai repetir os pontos da carreira anterior, ficando com 9 pontos. E a gente vai repetir essa mesma sequência até a 10ª carreira. Então, da 3ª até a 10ª, é só repetição de ponto, ponto sobre ponto. Cada carreira vai ter 9 pontos, ok? Então, aqui não tem segredo nenhum, tá? É aquela hora que você fica tranquila, faz seu crochê sem precisar ficar parando para contar ponto, né? Eu gosto dessas partes porque aí você consegue assistir uma novela, assistir um Netflix. Deixa um bom espaço de fio, né? Ao terminar a 10ª carreira, puxa a alça para o fio não desfiar. E eu já coloco aí aquele fio do início do anel mágico para dentro da peça. Repetir a mesma receita para o outro bracinho, né? E agora a gente vai fazer os pés. Então, calma que tá quase acabando, tá? Vou fazer os pés e no próximo vídeo eu vou mostrar a costura. Então, primeira carreira eu fiz 8 pontos no anel mágico. Na segunda carreira eu vou fazer 8 aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto. E ao final da carreira eu vou ter 16 pontos. Então, como eu comentei, no próximo vídeo eu vou mostrar a costura, né, do coelhinho e
os detalhes, né? Os ornamentos que eu vou colocar no coelhinho, tá? Então, fiz aí, eu sempre confiro a quantidade de fios, principalmente assim no início da carreira, no início da peça, né? É legal você ficar conferindo, porque isso vai dar a base. Se você erra aí no início, é difícil corrigir, tá? E aí, na terceira carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. E ao final da carreira eu vou ter 16 pontos. E eu vou fazer isso também para a quarta carreira e a quinta carreira. Então, todas as carreiras são repetições de pontos. Cada carreira vai ter 16 pontos. Então, cheguei ao final da quinta carreira. Na sexta carreira, eu vou fazer 8 diminuições, tá? Então, a diminuição eu vou fazer daquele estilo lá, pegando as duas alças de fora. E vou fazendo isso ao longo da carreira inteira, né? Somente diminuições. Ao final da carreira, eu vou ter 8 pontos. E aí, depois que eu fizer esse pezinho, eu vou fazer outro pezinho seguindo a mesma receita, né? Eu vou ficar com os dois pezinhos iguais. Eu até pensei em fazer, sabe, uma orelha diferente da outra, mas falei, não, vou deixar simétrico, porque o resultado vai ficar mais legal nesse caso. Esse coelho, ele vai ter vários enfeites, como se fossem, assim, confeitos, porque eu quero que esse coelho fique lembrando, assim, um cupcake, né? Uma coisa bem doce para adoçar a sua Páscoa. Então, muito obrigada por assistir até agora. Tô postando esse vídeo na sexta-feira, numa sexta-feira, no dia 11 de março. Na próxima quarta, eu posto a parte 2. Então, não percam. Quarta-feira, continuação. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Muito obrigada a todos que estão inscritos, a todos que curtirem, comentarem. E até o próximo vídeo. Tchau!